Meus cumprimentos a todos aqui, os presentes, né, pessoalmente. E declaro aberta a sessão do dia 11 de setembro de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Inicialmente, cumprimento os integrantes da segunda Câmara de Direito Público, na pessoa da desembargadora Nailde, desembargador Francisco Gleidson, desembargadora Iraneide, aqui presentes, realçando a ausência do desembargador Luiz Evaldo por motivo de férias. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela, bom dia, ambos presentes na sala, servidores integrantes da secretaria, na pessoa da secretária, doutora Ismênia, os servidores que nos proporcionam a transmissão, na pessoa do senhor Felipe, Força Policial, advogados, demais presentes virtualmente. Iniciando aqui pela aprovação da ata, número 31 de 2024, sessão ordinária de 4 de setembro de 2024. De acordo? Todos? De pleno acordo, senhora presidente. Então, declaro aprovada a ata 31/24. Processo retirado de pauta. 1.1. Apelação em remessa necessária, número 0175-020-04-2016. Apelante TIM Celular S.A. e apelado Estado do Ceará, da minha relatoria. Processo retirado de mesa. 1.14. Agravo interno em apelação cível, número 022-1970-61-2022. No polo ativo comercial Cirúrgica Rio Clarense Limitada e no polo passivo Estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Processo com pedido de vista. 2.1. Apelação cível 028-95-65-14-2021. O apelante Marcelo Ramon Duarte Vicente. Apelados, Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 21 de agosto do ano em curso, após a sustentação oral por videoconferência do doutor Tiago Elton Miranda Ribeiro, a palavra retornou à eminente relatora, que pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. O julgamento foi adiado e, no dia 28 de agosto, foi anunciado o voto da eminente relatora no sentido de conhecer da apelação cível para desprovê-la. Na sequência, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite confirmou seu voto provisório acompanhando a relatoria e após pedir vista dos autos. O adiamento houve, né, do julgamento para a sessão dia 4 de setembro, onde, nessa sessão, mais uma vez foi adiado o julgamento por conta da ausência justificada de férias do desembargador Luiz Evaldo. E assim continua o processo adiado no aguardo do retorno do desembargador Evaldo. Passamos agora aos processos com pedido de preferência sem sustentação oral. 1.60 da pauta, embargos de declaração 0014-815-98-2018, no sistema PJE, item 36. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. O embargante é o Estado do Ceará. Os embargados, Rita Maria Balbino Braga e outros. Advogados, doutor Roberto Arruda Cavalcante, doutora Libânia Tainá Rabelo Saboia. Então, passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do seu julgamento. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais a Vossa Excelência e a todos os membros desta Câmara, ao doutor Laércio, digno procurador de Justiça, doutora Darliane, excelentíssima procuradora da Defensoria, servidores, advogados presentes. O processo anunciado por Vossa Excelência tem a seguinte emenda. Simplória, por sinal, embargo de declaração. Processo civil, embargo de declaração, omissão, vício inexistente. Rejeição do pedido de tutela recursal integrativa. Ausência de vício de expressão descrito nas razões recursais. Impõe-se a rejeição do pedido de integração formulado nos embargos de declaração. É o voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Iraneide?
Senhora presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Também cumprimento a desembargadora Anaílde, desembargador Gleison, componente hoje da nossa segunda Câmara de Direito Público. Cumprimento ainda o doutor Luiz Laércio, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Darliane, professora pública. Estendo ainda meus cumprimentos aos servidores e advogados presentes, tanto na sala física e virtual. Senhora presidente, eu acompanho o voto do eminente relator, ratificando o voto provisório. Obrigada, desembargador Iraneide. Também acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório já proferido. E proclamo o resultado: embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 5.12. Embargos de declaração civil número 063 53 60 02 2023. Sistema SAGE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Embargante: Refinaria de Petróleo de Pecém Limitado. O advogado doutor Juliano Pimentel Fernandes. O embargado é o Ministério Público do Estado do Ceará. Este processo está na pauta da preferência sem sustentação, né, por serem embargos. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento, em homenagem que apresenta o doutor Juliano Pimentel, é isso? Então, desembargadora Nailde, com a palavra. Obrigada, senhora presidente, a quem cumprimento neste momento, os eminentes pares, nobre procurador de justiça, advogados aqui presentes e aos que nos acompanham remotamente, a secretária aqui dos trabalhos, doutora Ismênia. Pois não, senhora presidente, a síntese do julgamento desses embargos de declaração. Embargos de declaração em agravo de instrumento administrativo, ambiental, licenciamento, refinaria de petróleo do PECEM, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, emissão de licença prévia, conexão entre demandas, necessidade de exame prévio de documentação pelo juízo de origem, natureza jurídica entre os litigantes, litisconsórcio unitário, ausência de omissão no acórdão, por mim reconhecido. Portanto, senhora presidente, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. É como me manifesto, senhora presidente. A palavra do desembargador Gleison para o voto. Confirmo o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, ratifico o voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Proclamo o resultado: embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Agradeço aqui a presença do doutor Juliano. E passamos aos processos com pedido de preferência com sustentação oral. Nós temos o processo número 54 da pauta, uma apelação civil e remessa necessária, número 00-800-6479-2005, sistema SAGE, da minha relatoria. O remetente é o Juízo de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. O apelante é o Estado do Ceará e a apelada é a empresa Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Limitada. O advogado doutor Rodrigo Torquato Lima, a quem cumprimento, aqui presente. Maia, desculpe-me, é doutor Rodrigo Torquato Maia. Doutor Rodrigo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, sim. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde. Acredito que, neste caso, voto em Vossa Excelência. Isso. Pois bem. Tentarei ser breve, tendo visto que ainda tem mais 5 ou 6 sustentações orais. Pois bem. Esse processo, que já tem 19 anos, realizado em 2005. Trata-se de um pedido de indenização do Estado do Ceará, em virtude de serviços prestados com valores defasados entre 2 e 3 anos, ou seja, um pedido de indenização por serviços prestados.
No decorrer desse processo, não se questionou em nenhum momento a prestação de serviços, mas tão somente a defasagem dos valores destes. O valor desse processo é alto, mas não é de se estranhar que seja tão alto, pois em 2005, a época do ajuizamento da demanda, o valor da causa era de R$ 5.300.000. Isso há 19 anos. Nesse processo foi feita uma perícia, foi feita uma audiência de esclarecimentos com o perito, foi feita outra audiência de esclarecimentos com o perito, e posteriormente foi feita outra perícia, que no caso foi uma perícia complementar, mas que é praticamente uma nova perícia, tanto que o laudo tem quase 200 laudas. Por fim, esse processo foi julgado procedente, né, procedente para a autora, para a empresa. E a sentença condenou o Estado a pagar a título de indenização o valor atualizado até 2018 de R$ 15.900.000. Evidentemente, o Estado apresentou a apelação. Nós contrarrazoamos e o processo subiu para o Tribunal de Justiça, obviamente. Antes mesmo do julgamento da apelação, ainda em 2022, nós, por meio da CEPRAC, que é a Câmara de Conciliação e Prevenção de Litígios da Procuradoria-Geral de Justiça, firmamos um acordo. Esse acordo, é muito importante ressaltar, contou com a participação de 5 procuradores do Estado, do Procurador-Geral e anuência do governador. Nesse acordo, em 2022, o valor da condenação, considerando honorários periciais, sucumbência, juros, correção, etc., era de 36 milhões. Nós fizemos um acordo para receber 23 milhões, ou seja, um deságio de 13 milhões em favor do Estado, do qual a empresa abriria mão. É de se questionar por que a empresa abriria mão desse valor. Pois bem, eu posso esclarecer aqui. Esse processo ainda comportava o julgamento da apelação, que, por óbvio, comportava ainda a interposição de embargos de declaração, recurso especial, agravo de distanciamento, agravo interno, enfim, embargos de declaração do STJ, posterior, execução de sentença, etc. Ou seja, nós apenas quisemos abreviar o tempo, considerando que hoje o processo já tem 19 anos e a época do acordo já tinha 17 anos. Em um primeiro momento, esta Câmara deixou de homologar o acordo, por entender que, abre aspas, não havia motivação nos autos sobre a referência monetária utilizada como base na negociação. Este acórdão chegou a transitar em julgado, não homologando esse acordo. Posteriormente, o Estado, na petição de folhas 4720 e 4722, esclareceu textualmente e objetivamente o motivo da escolha da base do acordo e, sobretudo, a vantajosidade, que esta é inevitável, salta aos olhos, são 13 milhões. Posteriormente, nós pedimos que fosse designada uma audiência de conciliação, ao que a Excelentíssima Senhora Desembargadora prontamente atendeu. Nesta audiência, com participação expressa do Ministério Público, inclusive, nós esclarecemos e debatemos todos os pontos que levaram as partes a fazer o acordo, inclusive a escolha, entre aspas, do segundo momento da perícia como base do valor do acordo. Ressaltando aqui que a perícia foi baseada em 3 momentos, mas eles não são independentes, eles são sucessivos, eles somam-se. E a escolha foi o segundo momento. E nesta audiência, o Ministério Público, inclusive, expressamente consignou que os termos do acordo avançado, considerando as premissas que foram discutidas neste auto, bem como a conduta altamente responsável dos membros integrantes da PGE, possui evidente trato com a coisa pública. Então, o que está pautado hoje, na verdade, é o pedido de homologação deste acordo, que, no derradeiro despacho, ao ser remetido para a conciliação, a Excelentíssima Senhora Desembargadora consignou o quê? Imprescindível apenas, tratando-se de pacto envolvendo interesse público, a vantajosidade para os cofres públicos, a qual advirá naturalmente da demonstração e publicidade do valor devido. Então, anteriormente aqui à sessão de julgamento, eu deixei memoriais nos vossos gabinetes. Esses memoriais contêm, inclusive, a indicação das folhas, documentos, etc., de tudo que foi discutido no processo, inclusive dos valores e da perícia que eu estou comentando aqui. Com todo respeito a um eventual entendimento diverso, pensamos que hoje não há nenhuma margem para subjetivismos acerca da vantajosidade, que hoje é mais do que 13 milhões, porque esse valor foi corrigido, evidentemente, de 2022 para cá, e que a escolha do valor base pelo Estado do Ceará e pela empresa está devidamente comprovada e documentada nos autos.
Portanto, excelências, o que se requer aqui é a homologação do acordo, inclusive considerando que o CPC prevê expressamente que tanto o Estado quanto os magistrados devem, entre aspas, promover sempre que possível e a qualquer momento a conciliação entre as partes. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Obrigada, doutor Rodrigo. E aqui passo a proferir o meu entendimento nesse caso. Apenas para melhor situá-lo, porque já decorreu algum tempo do julgamento desta Câmara, quando se proferiu um acórdão à unanimidade pelo indeferimento do acordo já apresentado à minha relatoria, considerando a falta de demonstração da vantajosidade econômica, uma vez que o acordo foi feito por 24 milhões, aproximadamente 24 milhões, e a parte alegava, as partes, aliás, que seria a dívida, alçaria ao montante de aproximadamente 36 milhões. Como não ficou demonstrado na ocasião, os autos prosseguiram, as partes foram instadas, né, a demonstrar essa vantajosidade, o processo avançou, e após esse indeferimento, com todas essas sequências de atos processuais, as partes vieram a juiz e pediram que o processo fosse novamente a conciliação através no PMEC, e assim o processo para lá se encaminhou, e lá as partes ratificaram essa pretensão conciliatória, com as mesmas bases, requerendo a homologação judicial do termo de acordo. A empresa alegou que, e como aqui ratificou o doutor Rodrigo, que o acordo representava uma economia de aproximadamente 3 milhões de reais para os cofres públicos. Por sua vez, o ente público veio aos autos, trazendo projeções hipotéticas sobre vários cenários possíveis para o quanto debeatur, e apresentou 4 valores nessas prospecções em relação ao que seria devido. Apesar de serem cenários hipotéticos, de cálculos do que se alcançaria, o ente público indicou quanto seria o quanto debeatur, tomando por base o pedido autoral, porque nas outras projeções ele tomava por base o laudo pericial. Mas o ente público preocupou-se em também indicar o valor do quanto, tomando por base o pedido autoral. O pedido autoral foi de R$ 5.384.295,20, para sustentar a economicidade do pacto. E assim, se pronunciou em verbis, em valores atualizados, para ficar mais claro, tal pedido da inicial é projetado em R$ 26.500.097,60, feitos a partir do valor da pretensão autoral. Tal pretensão e projeção contábil, considerei que estava fundamentada no valor do pedido, que é o referencial imprescindível a conduzir qualquer negociação, tendo em vista que a sentença é regida pelo pedido, e o juiz está distrito a decidir nos limites da lide. Então, sintetizando, considerei que essa atualização do quanto debeatur, a partir do pedido, atendia à análise da vantajosidade econômica para o interesse público, por permitir uma aferição matemática entre o valor pactuado e o valor pretendido na inicial. E nesse panorama, o valor acordado de R$ 24.161.798,06, em face da atualização trazida pelo próprio Estado do Ceará, no montante de R$ 26.500.097,60, resultava a favor do erário uma diferença de R$ 2.000.000
R$338.299,54. Essa diferença, embora não seja expressiva em comparação com o que consta nos autos, ela passou pelo crivo da responsabilidade da administração pública, que avaliou a diferença como suficiente a configurar a vantajosidade econômica para as contas públicas, considerando-se que tenha sopesado ainda a vantajosidade sobre os aspectos jurídicos, processual, social do acordo. Dessa forma, considerei admissível que esse valor negociado pelas partes possa substituir a jurisdição, pois na esfera da discricionariedade administrativa cabe ao ente público elaborar os estudos técnicos, analisar riscos, custos, na opção pela consensualidade. Realço, então, que, dessa forma, com o esclarecimento da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos de que o valor do acordo atingia apenas 26 milhões, atualizado em 26 milhões, e considerando ainda que a Procuradoria, mesmo com essa diferença, sustenta que há uma vantajosidade econômica nesse acordo, considerei suprir da demonstração da economicidade do pacto, por ensejar a sua aferição objetiva pela comparação dos valores pretendidos na inicial ante os oferecidos em sede de acordo, à luz das exigências dos artigos 5º, inciso 33 e 37, caput da Constituição Federal. Ressalto também, aqui importante, que a Procuradoria de Justiça, atuante neste feito, as folhas 45 e 81, se pronuncia de que nada tem a opor à homologação do termo de acordo, acostado às folhas 4572, 4573, do qual se fala neste julgamento. Por sua vez, a Procuradora de Justiça, atuante na audiência de conciliação realizada perante o NUPEMEC, afirmou que concorda, aspas, né, concorda com os termos do acordo avançado. Então, com essas considerações, submeto aqui a apreciação percussiente dos integrantes da turma, o meu pronunciamento, o meu voto pelo deferimento do pedido de homologação do termo do acordo, com a ressalva de que os valores considerados são os valores trazidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, os valores atualizando o pedido, porque está dentro dos limites da LIDE, em R$26.500.000. Então, e também pela palavra da Procuradoria de que esse valor, embora seja uma diferença bem a menor do que anteriormente se sustentava nos autos, atende aos interesses do erário. Então, defiro o pedido de homologação do termo de acordo, em conclusão, né, e por conseguinte julgo extinto o processo por resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Civil. O voto vai ser disponibilizado naturalmente, a turma julgadora já teve acesso, e a ementa também já segue o mesmo sentido, mas aqui lerei apenas a parte da verbetação, apenas para configurar ou sintetizar o que foi exposto. Então, constitucional, administrativa, apelação e remessa necessária, ação ordinária, prestação de serviços de administração de penitenciárias, pedido de pagamento de reajustes, sentença de procedência, apelação do ente estatal, posterior celebração de acordo entre as partes, na esfera administrativa, pedido de homologação pelo juízo, indeferimento por decisão colegiada desta Câmara, ausência de demonstração de vantajosidade do pacto, posterior pedido das partes para conciliação em sede judicial, a audiência realizada no PEMEC, suprimento da demonstração da vantajosidade pelos novos cálculos apresentados, e renovação do pedido de homologação judicial do termo de acordo, anuência do Ministério Público e deferimento. Esse é em síntese o voto. Passo aqui a palavra à desembargadora Maria Naide para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, desta
a segunda Câmara de Direito Público. Aqui cumprimento também o doutor Rodrigo Torquato Maia, que fez a sua manifestação aqui na condição de advogado do apelado, né, Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Limitado. Como foi bem dito pela nobre relatora, em um momento anterior, essa mesma Câmara, essa mesma composição aqui, havia indeferido à unanimidade a homologação do acordo, uma vez que, segundo a relatora, desembargadora Tereza Neumann, buscava uma demonstração mais evidente sobre a vantajosidade do acordo. E, realmente, esse feito retorna à secretaria e, a partir daí, a parte busca um entendimento, sempre buscando esse entendimento. E, desta vez, o processo foi remetido para o núcleo, no PIMEC, que é um núcleo de conciliação, e ali, realmente, as partes, mais uma vez, discutiram o acordo que estavam querendo, por fim, a essa demanda. E, naquele momento, se fazia também ali presente a representação do Ministério Público. Então, as várias projeções foram feitas e a desembargadora Tereza Neumann, em seu voto hoje, ela realmente traz o seu entendimento no sentido de dizer dessa vantagem para o erário. É uma vantagem que, mesmo com um valor inferior àquilo que a parte diz ser vantagem para o Estado, mesmo assim, a desembargadora, e assim como eu acompanho o seu entendimento, de que realmente ao Estado, ao erário, é vantajoso a existência desse acordo, a homologação desse acordo. Então, louvando aqui a forma como a desembargadora sempre trabalha, com muito critério, com muito cuidado, e neste assunto, neste recurso aqui, não foi diferente, trazendo, inclusive, essa manifestação. Então, neste momento, encerro a minha fala dizendo que acompanho integralmente o entendimento da nobre relatora, posicionamento este que já foi antecipado na votação provisória. Obrigada, desembargadora Anaílde. Como se pronuncia o desembargador Gleidson? Pois não, senhora presidente. Queria estender aqui meus cumprimentos, especificamente ao doutor Rodrigo, pela sustentação. Por que não foi homologado em primeira oportunidade esse acordo? Vossa Excelência bem identificou a ausência de demonstração dessa vantajosidade, que toda a composição, à época da votação, também viu. O que é que nós tínhamos para rejeitar aquela composição? O próprio apelo do Estado. O Estado apelou. E, na apelação, eu estou vendo aqui um dos trechos da apelação, não vou ler todo, mas isso aqui é que causa para a gente uma certa inquietação. O Estado dizia, no seu apelo, que 15.936.895,24 era um montante imoral que foi encontrado no laudo pericial. Exatamente. 15 milhões. Excesso de valores, argumentou. Já veio questionando no apelo, dizendo que era muito. Então, vem questionando do lado, pedindo exatamente que o apelo fosse provido para refazimento desse laudo. Claro que isso é uma questão a ser discutida no próprio apelo, saber se caberia ou não uma nova perícia. Mas, enfim, o Estado vinha com esse argumento. E já agora, em sede de apreciação para julgamento do apelo, chega um acordo dizendo que é vantajoso se fazer um acordo por essa cifra de 20
Primeiro, 36 milhões, né? Não, eu sei, pois é. Ah, sim. Então, Primeiro, quer dizer, que se o 15 anterior. milhões era um valor imoral, estava dito na apelação, eu sei que em papel e recurso tudo é possível você argumentar, mas está dito em letras bem destacadas. Como é que nós, depois dessa peça, vamos admitir que um acordo de 36 milhões seria viável e vantajoso? Então, Vossa Excelência, como sempre, muito zelosa, ansiosa, de seu dever de ofício, rejeitou. E as partes buscaram o entendimento via no PIMEC, que é um órgão instituído pelo CNJ exatamente para fazer as composições de litígios que envolvem valores. E uma cifra tão grande assim precisava, sim, o referendo do próprio Ministério Público, que participou dessa composição, e ali chegaram a termo de que o valor de 22 milhões seria exatamente um número que apresentaria essa vantajosidade. Números absolutos que Vossa Excelência considerou, e eu vi no seu voto, está muito bem delineado, a afirmar que tem ali já um diferencial de quase 10%, né? 2 milhões e pouco 2 milhões e 300. em relação ao valor, os números absolutos que nos chegaram. A própria Procuradoria nos apresentou, né, como 26 milhões. Quer dizer, nós aqui estamos a homologar um acordo firmado legitimamente pelas partes, em ambiente próprio, com os entes bem representados, de modo que eu, agora sim, estou convicto de que esse acordo traz vantajosidade para o Estado em relação aos números que nos são apresentados. Os últimos números com as demonstrações. Né? Então, eu confirmo o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência, fazendo esses esclarecimentos. Agradeço ao desembargador Gleidson, né, as considerações, porque enriquece o voto, assim como também a desembargadora Anaílde, que mais dá substância ao meu entendimento, considerando que é um valor bastante elevado, que sairá dos cofres públicos, em sede de acordo, que por mais desejável que seja, deve atender, no caso que do ente público, né, sendo uma das partes, deve atender ao quesito da vantajosidade. Então, proclamo o resultado, homologação judicial do termo de acordo deferida. O voto logo em seguida estará disponibilizado para os senhores. Agradeço a presença, doutor Rodrigo, e vamos prosseguir. Temos a apelação civil e remessa necessária 020, 2930, 11, 2013, é o item 2 do PJR, da minha relatoria, item 1.4 da pauta, remetente juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante município de Fortaleza, apelada à Fundação Edson Queiroz, e a advogada doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa. Excelências. Boa tarde, doutora Liliane, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo ótimo, prazer revê-los. Igualmente, doutora, eu lhe comunico que o voto atende os interesses da apelada. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa a sustentação. Então, dispensada a sustentação, passo aqui a síntese do julgamento. Tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, sentença de procedência, cobrança indevida de ITBI, fundação, demandante que presta serviços de educação sem finalidade lucrativa, requisitos para o gozo da imunidade, prevista no artigo 150 da Constituição Federal. Evidências. Não comprovação de que os apartamentos adquiridos estão sendo utilizados para fins diversos. Remessa necessária, apelação civil conhecida e desprovida. Obrigada, excelências. Bom resto de sessão. Pois não. Só, doutora Lidiane, só acrescentando que eu desenvolvo, né, todo esse raciocínio aqui nos itens da ementa. São 7 itens que fundamentam tudo isso.
e trazem de uma forma mais extensa os raciocínios. Mas acredito que esse atenda, e passaria aqui aos integrantes da turma para ratificar esse atende realmente, ou se deseja mais esclarecimentos, que aí prosseguiremos o julgamento. Então, passo aqui a palavra para a desembargadora Maria Nailde. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Francisco Gleito. Também acompanho a Vossa Excelência. Então, o resultado é remessa necessária à apelação cível, conhecida e desprovida. Eu agradeço a sua presença, doutora Lidiane. Obrigada, Excelência. Tenha uma boa tarde. E dando prosseguimento à Boa pauta, noite. vamos para o item 1.51. É uma apelação cível número 30.11.43.569.2023. É o item 9 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson, apelante Maria Emília Diógenes Granja, advogado doutor Marcos Sidon de Souza Rocha, e apelada à Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará. Doutor Marcos Sidon se encontra aqui presente, e vamos disponibilizar a tribuna para a sustentação oral. Indago-lhe inicialmente se o senhor, doutor Marcos, dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Dispensa? Sim, dispenso. Bom. Então, o senhor já pode iniciar dentro do prazo de 15 minutos. Perfeito. Boa tarde. Excelências, antes de iniciar, peço bênçãos ao ressuscitado que aqui nos acompanha e inicio cumprimentando a presidência desta Câmara, na pessoa da desembargadora Tereza Neume, o relator, desembargador Gleidson Pontes, desembargadora Nailde, desembargadora Iraneide, nobre membro do Ministério Público, ilustre membro da Defensoria Pública, colegas advogadas aqui presentes, colega advogado, chegou agora, não tinha visto, e colegas que estão remotamente. Demais eventuários desta Câmara, meu muito boa tarde. Bom, Excelência, não pretendo tomar muito tempo desta Câmara, não porque tenha qualquer dom de síntese, mas por conta que o caso, de fato, é extremamente simples. Trata-se de um mandado de segurança em que a impetrante, a senhora Maria Emília Diógenes Granja, prestou durante 30 anos, iniciando em 1984, seu serviço na Secretaria de Segurança, de Seguridade Social do Estado, Justiça e Cidadania, e em 10 de maio de 2017 deu entrada ao seu pedido de aposentadoria, sendo concedido logo já em seguida e já iniciando seu período de inatividade. É importante frisar aqui, 10 de maio de 2017. Entrou na inatividade, no mês seguinte já iniciou a receber seus proventos na categoria de aposentadoria. Qual não foi a surpresa dela, Excelências, quando lá no dia 16 de fevereiro de 2023, ou seja, quase 6 anos desde que entrou para a inatividade e iniciou a receber seus proventos de aposentadoria, recebeu uma carta da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Estado, dizendo que ela retornasse imediatamente às suas funções administrativas, tendo em vista um erro de cálculo na concessão. Isto é, a impetrante entrou em 1984, executou seu serviço por mais de 30 anos, teve a concessão em 2017, e só em 2023 foi que a COGEP, o preposto do Estado, entrou em contato dizendo que ela retornasse imediatamente às suas funções. Então, logo tomou conhecimento disso, a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança e o Estado, instado a se manifestar, disse que o cumprimento, né, dessa medida, na verdade, assim, o fundamento do mandado de segurança é justamente o prazo decadencial do ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Se passando mais de 5 anos, quase 6, na verdade, e somente aí foi que a COGEP constatou um alegado equívoco no cálculo da concessão da aposentadoria. Em sua contestação, o Estado do Ceará argumenta que
Na verdade, o prazo decadencial seria do envio ao órgão regulador, no caso o Tribunal de Contas, e que a partir do recebimento para a homologação do pedido de aposentadoria é que começaria a contar o prazo decadencial. A questão aqui, Excelência, é que o pedido de aposentadoria, o deferimento da aposentadoria da Impetrante sequer chegou a ser enviado para o Tribunal de Contas. E a súmula do STF, de fato, diz que a contagem é da chegada do pedido de homologação ao Tribunal de Contas. Como é que poderia contar esse prazo decadencial para termos de recebimento do Tribunal de Contas, quanto o Estado do Ceará jamais chegou a enviar esse pedido de homologação de aposentadoria? E apenas 6 anos após, sem nunca ter enviado, apresentou que a Impetrante não apresentaria os requisitos legais da sua aposentadoria. Então, Excelência, e tem uma outra questão, outro prazo decadencial que Vossas Excelências devem levar em consideração, que é o prazo decadencial previsto no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei 9.784, que o recebimento do primeiro provento a título de aposentadoria deve ser o marco inicial para o período de decadência. Então, se o Estado do Ceará apresentar o tema 445 como prazo decadencial para chegar a contar da chegada do TCE, o parágrafo 1º da Lei Federal 9.784 também estabelece o recebimento do primeiro provento de aposentadoria para a contagem do prazo decadencial. Então, a questão, já me caminhando para o encerramento, o membro do Ministério Público de primeira instância concordou com a tese levantada pela Impetrante e disse que, de fato, isso fere o princípio da razoabilidade. A autora, de fato, passou 6 anos, praticamente, na inatividade, e agora, de forma abrupta, é informada pelo Estado que o seu pedido de aposentadoria não atendia os requisitos mínimos necessários e deve retornar às atividades. Isso fere completamente o princípio da razoabilidade, Excelências. Bom, em síntese, o direito que eu apresento aqui para o julgamento de Vossas Excelências e reitero o pedido para que reconheça-se a prescrição, a decadência, para que a administração pública reveja seus atos e determine a validade da aposentadoria da Impetrante para que ela permaneça na inatividade. Agradeço o tempo de Vossas Excelências, a atenção e meu muito obrigado a todos. Obrigada também, agradecemos ao senhor pela sustentação oral e passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para o voto. Senhor presidente. Meus cumprimentos ao doutor Márcio pela explicação. De fato, o processo é de fácil solução, até porque nós temos muitos precedentes na nossa corte e também no STJ. Acredito que tenha sido um prejuízo, sim, para o constituinte de Vossa Excelência, mas, infelizmente, a solução pode se buscar de outro tipo de ação, não nesta que nós estamos a julgar. Eu vou ler, presidente, que eu acredito que esteja contemplado todos os pontos questionados. Certo. Constitucional Ótimo. e administrativo, apelação e ação ordinária, servidora pública estadual aposentada, decadência administrativa não configurada, possibilidade de sofrer modificação após a análise do Tribunal de Contas, desde que é feita no prazo de 5 anos, contado da chegada do processo de aposentadoria na Corte de Contas. É exatamente o que aconteceu. Ato de aposentadoria, ato complexo, repercussão geral, tema 445 do STF, servidora que, após a inatividade, retornou às atividades que exercia, legalidade, ausência do preenchimento dos requisitos para se aposentar, ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, inocorrência, súmula vinculante número 3, inteligência dos artigos 54 da Lei 9.784/99 e 71 e ainda o 75 da Constituição Federal.
precedentes do STJ, desta Corte de Justiça. Apelo conhecido, desprovido, sentença mantida. Só a emenda tem 13 itens. Eu e verifiquei. tudo seguindo a diretiva da jurisprudência do nosso tribunal. Aqui tem processo do Abelardo, tem processos do Paulo Ponte, Raimundo Nonato Silva Santos e mais essas súmulas que citei. Eu voto. Pois não. Obrigada, desembargador Gleice. Desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Já tive a oportunidade também de verificar o processo e, como bem disse o eminente relator, faço solução pelo fato de existirem já precedentes com relação à temática, de sorte que eu ratifico o voto prosório, senhor presidente, acompanhando a relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Também, por minha vez, acompanho a relatoria, realçando que a ementa realmente tem todos esses itens, cada um bem analisado, circunstanciadamente, né, para o crivo, naturalmente, da parte, verificar logo após o nosso encerramento da sessão, quando for disponibilizado. Então, acompanhando o relator, eu proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço, Tomás, a presença do senhor, ter vindo pessoalmente, né, fazer a sua sustentação oral. Obrigada. Item 1.8 da pauta, é a apelação civil 0019 490 07 2017. Item 77 do PJE. Da minha relatoria, o apelante é o município de Maranguape, o apelado Maurílio Viana de Araújo, o advogado é o doutor Maurício Antonucci Araújo. Aqui presente, doutor Maurício. Olá. Na sala virtual? Sim. Pois não, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Maurício, o voto atende os interesses do apelado. O senhor dispensa a sustentação oral? Dispenso. Então, eu vou passar logo ao julgamento, pela ementa. Tributário, apelação civil, ação de execução fiscal, cobrança de IPTU, exceção de pré-executividade acolhida, reconhecimento da nulidade da certidão da dívida ativa, ausência de identificação do imóvel na CDA, descumprimento do disposto no artigo 202, inciso 3, do Código Tributário Nacional, cerceamento de defesa do executado, sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal mantida, apelação civil conhecida e desprovida. Como vota a desembargadora Nailde? Ratifico o voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson? Também sigo o voto de Vossa Excelência. Resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Ok, obrigado. Obrigada, doutor Maurício. Boa tarde. 1.58. Apelação civil 0000, sequência de 4057422-2019, o item 45 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Ministério Público do Estado do Ceará. Procurador doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, aqui presente, nessa sessão. E apelados, Benedita Maria de Vasconcelos Prado e outros. O Ministério Público requereu a sustentação oral. Então, pergunto ao doutor Laércio se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso. Dispensa. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos para a sustentação oral. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente dessa egrégia Câmara, desembargadora Tereza Neumann, colenda Câmara, colenda turma julgadora, excelentíssimo senhor relator, desembargador Francisco Gleidson, excelentíssima senhora defensora pública, doutora Darliane, advogados presentes. Eu vejo aqui, algumas vezes nas tribunas, entender que muitas vezes a sustentação oral é um ato inglório, mas eu digo que não. Eu digo que não, sabe por quê? Porque é um momento de firmar convicção, de firmar e demarcar posicionamento institucional. E eu sempre o faço, excelentes desembargadores, para afirmar o posicionamento do Ministério Público, principalmente em situações como as que hoje são trazidas a julgamento, que envolve situações vacilantes e temas vacilantes que, por hora, chega ao STJ, ao STF, ainda com um grau de compreensão ainda não muito maduro. E esse, especificamente, é o caso dos autos, em que o tema
que chegou, foi afetado ao STJ e foi desafetado, que é o tema 1096, que é justamente a questão que trata aqui, que é o caso de fracionamento de dispensa de licitação. Pois bem, vamos aqui ao resumo, a síntese dos autos. A vertente, a ação, ela envolve tanto a comissão de licitação como o gestor municipal do município de Santana do Acaraú, o senhor prefeito e chefe de gabinete, secretário de Educação, secretário de Urbanismo e Obras e Serviços, secretário de Desenvolvimento Rural, ex-presidente da Comissão de Licitações, ex-secretário de Educação, secretário de Gestão, chefe de gabinete, presidente da Comissão de Licitação, membros da Comissão de Licitação e a proprietária do imóvel locado. A conduta em que o Ministério Público imputa como ímproba, ela reside na afirmação de contrato de locação de imóvel mediante dispensa ilícita de licitação. Não se desconhece que é possível, sim, por meio de dispensa de licitação, esse é um ponto nodal e importante, de que é possível, sim, a dispensa de licitação no caso específico. Porém, o que leva aqui, e o que transmuda o ato em um ato ímprobo, é o fracionamento, onde eles efetivaram o fracionamento dos valores, celebrando um contrato para cada secretaria municipal. Ou seja, se dispensa e depois cada secretaria no mesmo imóvel fraciona essa dispensa. É aí que está a improbidade, é aí onde reside a improbidade, porque aqui em nenhum momento se desconhece a legalidade da dispensa de licitação. A grande questão e o caráter ilícito dessa dispensa é do fracionamento, onde se permitiu, mercê desse fracionamento, por conta desse fracionamento, que se locasse imóvel acima do valor do mercado. Na sentença, aqui, que o Ministério Público busca reformar, julgou improcedente, alegando que não houve comprovação de dolo específico dos réus, nem prova do dano efetivo a erário. Nas minhas sustentações, eu tenho muitas vezes aqui, inclusive alegado por Darlene, a questão da prova diabólica. Então, assim, como provar, como... Eu disse até metaforicamente, uma vez foi lá na primeira Câmara, até riram que eu disse, será que eu preciso de uma ressonância magnética para se buscar a intenção? Então, assim, a própria lei de introdução do direito brasileiro, ela diz que como se deve buscar essas questões que não estão bem delimitadas nos processos. Como o juiz conhece o direito e ele tem elementos para ferir o dolo, objetivamente, eu tenho firmado esse posicionamento de que sim, é possível, porque senão se esvazia o conteúdo axiológico da norma constitucional que prevê que se deve perseguir os atos de improbidade. E é por isso que eu demarco terreno, firmo posicionamento, quero deixar registrada a posição do Ministério Público, porque também essa tem sido a tônica, tanto lá nas procuradorias de justiça cíveis, como também nos núcleos de recursos, onde a gente tenta demonstrar que há possibilidade de se demonstrar o dolo específico, né, atualmente, e também tem como se comprovar o dano ao erário. Né? Então, esse é a minha difícil tarefa aqui, mas eu vou tentar fazer. No caso aqui, a apelação dos réus, quer dizer, a apelação, nós entendemos que o dolo específico está demonstrado na continuidade dos contratos em 2013 e 2016. Ora, se reitera, se mesmo assim com um contrato que nasceu já com a nódoa de ilegalidade, se mesmo assim, reiteradamente, esses gestores elastecem de 2013 a 2016, existe uma vontade consciente e deliberada, portanto, madura, consciente e deliberada, de descumprir uma norma de licitação. É aqui que o Ministério Público defende que o dolo é específico, porque ele teve a intenção, sim, de quebrar os paradigmas e as normas de licitação. A ausência de licitação em razão do fracionamento ocasiona dano ao erário e enriquecimento ilícito da proprietária do imóvel. E o Ministério Público, ele tem, no curso do processo, ele tem alegado desde o início que está acima do preço de mercado. Se está acima do preço de mercado, obviamente a dano ao erário. E aí sim, mas tem que demonstrar. Como demonstrar? Existe a questão da
distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o juiz pode inverter. E outra coisa, o magistrado ele não é só um simples espectador, ele pode também e deve, quando a prova exigir prova técnica, ele pode pedir perícia contábil para avaliar se realmente existe ou não sobrepreço. Era o caso específico. E aqui não se desconhece que a Lei 14.230 de 2021, que inovou e trouxe várias inovações na lei de propriedade, ela é retroativa. A gente reconhece isso, inclusive tem repercussão geral. Mas o que eu quero dizer aqui é que houve uma continuidade normativa, o que era proibido na égide da lei, na vetusta lei 8.429, continua sendo proibido aqui, houve uma continuidade normativa típica, e que por isso o Ministério Público entende, sim, que está aprovado o dolo específico na modalidade de se continuar, né, a contratar, a fracionar durante mais de 3 anos, e também pela a potencialidade e a demonstração do sobrepreço, de um preço acima do valor de mercado. Aqui não se fala nem aqui de dano em ré ipsa, que isso já foi afetado e se proíbe o dano presumido, tem que ser o dano específico, mas é tanto que foi desafetado. Quando o STJ desafetou, ele quis dizer o seguinte: cada tribunal, então, vai fazer a imersão no caso e vai verificar se houve realmente o dolo específico e se houve dano. Então, é por isso que houve essa desafetação. O dolo específico, como já disse aqui, é a renovação dos contratos. A reiteração da conduta dos réus demonstra a vontade livre, consciente de realizar atos ímprobos. Aí nós temos aqui os comprovantes de pagamento, que temos procedimento de empenho, e o dano efetivo, que, obviamente, está na invocação de um preço acima do valor de mercado e que, em momento nenhum, houve um cuidado do magistrado de primeiro grau de avaliar esse dano efetivo. Então, assim, o que nos preocupa enquanto instituição é que seja dado um tratamento matemático a esta lei, ou seja, o dolo específico versus dano concreto. Assim, há necessidade de uma densificação das provas, porque não fosse assim, esta lei esvaziaria até o conteúdo axiológico da Constituição. Não seria mais possível, e essa é a grande preocupação do Ministério Público, não ser mais possível perseguir improbidade administrativa. É por isso que, aqui, quando eu penso os processos para sustentação, eu faço, obviamente, mais naquelas de que tenha um direito sensível, difuso, coletivo, de grande repercussão na sociedade, como também o da improbidade administrativa, porque nós precisamos marcar uma postura institucional do Ministério Público e reafirmar nosso propósito de que haja realmente um tratamento qualificado na busca, na prova, para que a gente não possa cair simplesmente na ideia de que o dolo tem que ser a duras penas comprovado quando se sabe que é muito complicado para o Ministério Público, como para qualquer pessoa, se demonstrar uma intenção. Então, assim, a jurisprudência tem que evoluir para se buscar nos elementos do processo essa demonstração da intenção. Não fosse assim, não há mais como, no país, se postular, se perseguir um ato de improbidade administrativa. Por esses motivos, o Ministério Público pede que seja provido um recurso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Palavra ao desembargador Gleidson para o síntese do seu julgamento. Pois não, presidente, embora goste de ser sucinto, até porque o voto é muito esclarecedor em todas as circunstâncias, mas a sustentação oral do doutor Laércio, como sempre, muito substanciosa, é um procurador tem uma tenacidade muito forte, muito intensa, nos obriga também a apresentar uma fundamentação, pelo menos aqui no voto oral, para justificar a nossa posição enquanto julgador. Eu vou partir do início das provas dos autos, para poder chegar à conclusão.
dispensar a leitura de muitas coisas que já estão dentro do voto. A prova dos autos revela que o procedimento de dispensa de licitação número 2701.01/2014 contém menção expressa ao laudo de avaliação acostado aos autos, a compatibilidade dos valores do aluguel com os parâmetros do mercado e a impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro imóvel que não o escolhido, pois as características do imóvel, tais como localização, dimensões, destinação, entre outras, são relevantes, de tal modo que a administração não tem outra escolha. Contém também a indicação do valor mensal total de 5.000 e do valor global de 55.000, assim discriminados. 2 pontos. Gabinete do prefeito, valor mensal 800 e valor global 8.800. Secretaria de Gestão, valor mensal 900 e valor global 9.900. Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, valor mensal 800 e valor global 8.800. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, valor mensal 500 e valor global 5.500. E Secretaria de Educação, valor mensal 2.000 e valor global 22.200. Esses são os valores envolvidos. Ocorre que, com base no mesmo e único procedimento de dispensa de licitação 2701/2014, o município de Santana do Acaraú não celebrou um só contrato de locação, com cláusula de aluguel mensal no valor total de 5.000, para instalar no imóvel locado uma ou mais unidades administrativas, como poderia ter feito, mais 5 contratos com os diversos órgãos da administração municipal que funcionariam total ou parcialmente no imóvel locado. Em 3 de fevereiro de 2014, o município de Santana do Acaraú formalizou o contrato de locação mensal de 800 através do gabinete do prefeito para instalação e funcionamento da Coordenadoria de Defesa Civil do município, de 900 através da Secretaria de Gestão para instalação e funcionamento do setor de arquivos e documentos públicos, de 800 através da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviço Público para instalação e funcionamento da sede da própria Secretaria, e 500 através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para instalação e funcionamento do Departamento do Meio Ambiente do município, e 2.000 através da Secretaria de Educação para instalação e funcionamento do depósito de distribuição dos gêneros alimentícios e merenda escolar, totalizando exatamente o valor total mensal de R$ 5.000 da dispensa de licitação 2701/2014. Como se observa, não se trata de fracionamento de objeto de procedimento licitatório para o fim de burlar a lei, mas de procedimento de dispensa de licitação, que, embora pudesse, como normalmente ocorre, resultar na formalização de contrato único, resultou na celebração de contratos de valores parciais com os diversos órgãos que teriam unidades administrativas a funcionar no imóvel local. Eis que, após a vigência do contrato de locação inicialmente formalizado, o procedimento de dispensa de licitação 090102/2015 é instaurado para a celebração de novo e subsequente contrato de locação do mesmo imóvel, que resultou na celebração do contrato de locação no valor total mensal de R$ 4.200, por não mais incluir o valor mensal de 800, referente à sede da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, permanecendo apenas os valores do contrato anterior referente à Coordenadoria de Defesa Civil do município, ao setor de arquivo de documentos da Prefeitura, ao Departamento do Meio Ambiente do município e depósito de distribuição de gêneros alimentícios da merenda escolar. Nota-se, de igual modo, que não se trata de fracionamento de objeto de licitação para burlar a lei, mas de procedimento único de dispensa de licitação que deu origem a contratos de valores parciais, cujo somatório corresponde ao valor total de R$ 4.200,
do respectivo procedimento de dispensa. E assim ocorre também em relação ao terceiro e último procedimento de dispensa de licitação, mencionado na petição inicial, e aos contratos de locação do mesmo e único imóvel que dele resulta. Eu transcrevo aqui o artigo que fala da dispensa de licitação, faço mais algumas considerações sobre esse dispositivo. Registro por oportuno que há nos autos laudos de avaliação do preço de locação de imóvel elaborados em 24 de janeiro de 2014 e 8 de janeiro de 2015, a demonstrar a compatibilidade dos preços contratados com o valor de mercado, os IDs aqui identificados. Em tal contexto, é irrecusável a conclusão de que não há nos autos qualquer elemento de convicção ou conteúdo de prova revelador de que os promovidos tenham agido com dolo na celebração dos contratos de locação descritos na petição inicial, com o objeto de burlar a obrigatoriedade da realização de licitação. Trago mais aqui decisões do Supremo sobre a questão, e cito mais aqui dispositivos. As normas, vou ler essa parte aqui que é importante. As normas mais benéficas previstas na Lei 14.230 de 2021 são aplicáveis a partir de 26 de janeiro de 2021, data do início da respectiva vigência, sem retroatividade ofensiva às garantias do ato jurídico perfeito e da coisa julgada prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, mas de igual modo sem ultraatividade da norma mais severa revogada. Isso aqui é para falar sobre a lei que modificou a lei de produção. Aí trago também mais decisões sobre essa questão da nova lei, para falar que o dolo hoje é condição sine qua non para que seja a improbidade. Por essas razões, presidente, eu indo vênias ao presidente procurador, que tão bem desenvolve o seu mistério, que provimenta a apelação. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu iniciei aqui louvando a fala do novo procurador, doutor Luiz Laércio, que, como ele bem disse, procura marcar o seu território, né, nessa questão, principalmente das improbidades. Todavia, senhora presidente, eu já, de conhecimento prévio do processo e do voto do eminente relator, compreendi bem o raciocínio e as razões que o levaram a assim decidir, e o acompanho integralmente, também pedindo bens aqui ao eminente procurador por entendimento diverso. Obrigada, desembargadora Iraneide. Da mesma forma, inicio por realçar o pronunciamento do novo procurador de Justiça, muito válido para que nós possamos reavaliar todas as situações, né, que a nova lei traz com todas as suas circunstâncias, digamos assim, restritivas. Mas, diante do voto do desembargador Gleidson, que também realço, a leitura foi muito importante para nós ratificarmos o entendimento que anteriormente já havíamos pronunciado. Mas com esse reavivamento do seu contraponto, eu acompanho integralmente pelas peculiaridades do caso a nobre relatoria e proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agora, na fase já final da nossa sessão, que nós vamos consolidar os julgamentos, indago ao excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça se há alguma manifestação a fazer. Não, excelência, não há requerimentos. E também, da mesma forma, a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Cortez,
impedimento já registrado no sistema, Sim. né, do voto da desembargadora Anaíde. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos, tanto na condição de relatora como vogal, em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Também ratifico todos os votos proferidos como relatora e vogal em ambos os sistemas. Indago à secretária o total dos processos julgados. 107. 107. Concluída a nossa votação, indago se há algum registro a ser feito. Os colegas? Não? Eu quero aqui iniciar, fazer apresentar um voto de congratulação ao doutor Vicente Alfeu Teixeira Mendes, colega aqui da doutora Darliane, que por merecimento vai ascender ao 2º grau e tomar posse na manhã de sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13. Ah, Sexta-feira 13. certo. Por outro... Por outro Muito lado... melhor. Foi colega de faculdade de outro Vicente, o Vicente, meu marido, né? Pois não, muito Doutor bem. Vicente Alfeu. Bem, E, por outro lado, senhora presidente, agora já... Só um segundo, Pois não. pedindo, inclusive, que seja extensiva aos demais colegas, que foram 10 promovidos nessa sim, sessão foram do 10, Conselho Superior, e todos, por merecimento ou antiguidade, somaram cada um dentro das suas atribuições, para que nós sejamos hoje a instituição, dentro do sistema de justiça, principalmente no estado do Ceará, reconhecida como essencial e, mais ainda, que a gente esteja presente aqui no tribunal. Às vezes, a defensoria ela não entende a necessidade da ocupação dessa cadeira, mas não somos nós aqui presentes. Nós representamos uma parcela da sociedade que não chega a esse tribunal. Então, por isso que eu acho, quanto mais fortalecida a defensoria de 2º grau, mais fortalecida estarão todos aqueles cidadãos que não têm acesso tão fácil à justiça. Exatamente. Posso repassar para a senhora. Doutora Assim, aí só para continuar aqui, que eu, agora, por outro lado, voto... Era outra congratulação, né? Não, na verdade, não é congratulação, agora é um voto pesado, em outra linha de tristeza, né? Faleceu no último dia 9, na cidade de Pereiro, a senhora Maria de Fátima Rego Souza, a senhora que, assim, ela prestou muito serviço ao eleitoral. E, assim, foi uma senhora muito dedicada e, assim, corajosa até para a época difícil que era a década final da década de 80 para início de 90, né? Você, principalmente no eleitoral, trabalhar em Pereiro, né? Então, queria fazer esse voto de pesar, que seja encaminhado, assim, que eu tenha conhecimento para poder informar para a neta dela, que é a jornalista e repórter Fernanda Aires, que até tive conhecimento que vai fazer parte aqui da assessoria de comunicação do tribunal. Tá? Então, depois eu encaminho o e-mail dela para ser encaminhado, já encaminhado ao e-mail dela, mas extensivo às filhas que eu conheci muito bem, a Ednaura, a Iris e a Eugênia. De acordo, louvando a lembrança, porque essas pessoas, né, que trabalhavam no eleitoral nessa época, realmente havia muita dedicação, era muito difícil. Muito, prestou um grande serviço, né, com toda certeza. Né? E o trabalho era também, não eram condições, né, que tivesse condições extraordinárias para isso. Então,
Não havendo mais nenhum registro, né, eu declaro encerrada a sessão e peço ao Felipe aí para fechar a transmissão. Obrigada.